paz. Eu sou a Ita Costa, do blog Mulher Virtuosa, Eu Decidi Ser, e respondendo algumas perguntas para vocês que me acompanham de como é que eu faço meus devocionais, como é que eu encontro tempo para fazer esses devocionais com a vida agitada que eu levo, com 3 crianças, mais casa para cuidar, mais comida, roupa, marido, todas essas situações aí. Bem, eu já tenho praticamente 11 anos de vida cristã, mas eu não tinha o hábito de realmente fazer um devocional. Eu lia a Bíblia aleatoriamente, eu sempre fui criando o hábito de ler livros, lia livros, marcava com texto, mas não tinha o hábito de fazer um devocional, um estudo. No período, nesses 7 anos pra cá, quando eu enfrentei uma crise no meu casamento, aí eu passei a fazer devocionais, um estudo, porque eu estava muito fraca na minha fé. Quando a gente não se alimenta, quando a gente não fortalece nosso espírito, quando vem uma tribulação a gente se enfraquece, a gente cai, as nossas bases não são sólidas. E então eu passei a fazer devocionais aleatórios, para que eu pudesse ser fortalecida. Como assim aleatório? Eu não tinha, e ainda hoje não tenho, uma programação de como eu faço meus devocionais. Por exemplo, eu tenho esse devocional aqui, que é o presente diário. São 365 devocionais, um para cada dia do ano. Tem 365 orações para mulheres, uma oração para cada dia do ano, mas eu nem sempre leio elas todo dia. Praticamente eu leio aquela que me chama atenção, eu vou em busca de uma oração, aquela que eu estou precisando naquele momento, mas eu deixo ele sempre por perto, sempre às minhas vistas. Tem o devocional Bom Dia, da Storm Marsh, que também é um devocional muito bom para quem está começando uma vida de devocional, para começar a criar o hábito de fazer devocionais. Tem também o Bom Dia com o Max Lucado, da editora Mundo Cristão, e também tem o agora do Gary Gamp, que é para casais, é o devocional para casais. No site da Lagoinha.com, que é da Igreja Batista da Lagoinha, lá tem devocionais, tem devocional da pastora Ângela Valadão e também da Joyce Meyer. Eu, como gosto muito da Joyce, eu sempre vou direto nos devocionais da Joyce. Eu até compartilhava também devocionais da Joyce Meyer no blog. Então, às vezes eu vou lá, muitas vezes eu vou lá, eu leio aqueles devocionais e trago aquele devocional para o meu dia a dia. Em outras situação, tem aquele aplicativo da Bíblia no tablet. Eu tenho o aplicativo da Bíblia no tablet, que é o... Deixa eu mostrar aqui. Aquela Bíblia YouVersion, aquela que tem esse símbolozinho aqui, a Bíblia YouVersion. E nela eu gosto muito de fazer a leitura da versão internacional. E esse aplicativo YouVersion, ele tem aqueles planos, né, de devocionais, que a gente vai lá em planos, que tem plano de leitura de um ano da Bíblia, tem sobre a leitura do plano de Atos, tem um de Joyce Meyer, que é Ouvindo Deus a Cada Manhã. Então, esses devocionais também que estão no aplicativo da Bíblia, ajudam você a manter um ritmo no seu devocional diário. Por exemplo, se você procurar aqui em Descubra, tem categorias, novo devocional, Bíblia parcial, por assunto. Por exemplo, aqui tem por assunto, tem várias passagens sobre esperança, alegria, sobre ira, sofrimento, confiança. Tem sobre obediência, que eu estou compartilhando com vocês no blog. No caso, ele dá a referência bíblica, mas a interpretação, a palavra sou eu que estou dando, baseada nos versículos que estão falando sobre obediência. Então, esse aplicativo do YouVersion, da Bíblia YouVersion, ajuda bastante no nosso dia a dia. Em relação à leitura da
da Bíblia, depois que as crianças nasceram, Ana Carolina e Noemi, eu tenho pouco tempo de leitura de Bíblia, leitura da Bíblia. O que que eu faço? Quando eu tô colocando eles para dormir, quando eu tô colocando o bebê para dormir, eu pego meu celular, abro no aplicativo da Bíblia e escolho o livro que eu quero ouvir. Por exemplo, o livro de Salmos, o livro de Provérbios. Às vezes, várias vezes eu escuto o livro de Efésios, eu coloco em Efésios e ligo o áudio para me estar escutando. E eu fico meditando naquilo que eu estou ouvindo. Então, é uma forma de você estar ouvindo o áudio da Bíblia e estar se alimentando da palavra de Deus. Isso é uma forma de você manter um foco diário de sempre estar ouvindo a palavra de Deus. Outras vezes eu coloco vídeos da Helena Tanuri, da doutora Ilma Cunha, da Dev Tarius, da Ana Paula Valadão, pastor Josué Gonçalves, Cláudio Duarte, Marcos Borges Scott, tem da doutora que é psicóloga Elizabeth Pimentel, já falei Silas Malafaia, não é? Elisete Malafaia. Então sempre eu estou buscando esses nomes de mais referência, esses nomes que sempre falam, que sempre estão assim, eu digo que são pontas de lança, que sempre estão mesmo influenciando, fazendo congressos, escrevendo livros que estão assim sobrepostos. Eu gosto muito também da bispa Lúcia Rodovalho e do Robson Rodovalho, eu gosto deles também. Eu gosto da interpretação deles. Pastor Marcos Feliciano também assisto. Então, esses vídeos eu sempre costumo estar trazendo. Tem aquele Paulo Júnior, que também tem os vídeos muito fortes, ele pega pesado mesmo na coerência do Evangelho, de a gente viver o Evangelho puro, o Evangelho mais claro. Então, tudo isso eu trago para o meu dia a dia para estar fazendo meus devocionais, ouvindo vídeos para estar me edificando. E então, pela manhã, normalmente eu começo a fazer o meu devocional pela manhã. E eu tenho que ser, eu tenho que levantar mais cedo, tem que ser cedo. Por quê? Porque quando o bebê acorda ou uma das crianças acorda, aí eu não vou ter mais aquele tempo de ficar sozinha e poder meditar. Porque quando eles acordam, eles querem café da manhã, tem que dar banho, tem que preparar para a escola, tem que preparar, já começar a preparar o almoço, tem que ver tudo que eles vão fazer no dia. Então aí a minha atenção já vai ficar voltada totalmente para as coisas da casa, no trato com eles, do cuidado com o bebê. E eu não vou mais ter meu tempo de fazer devocional. A única coisa que eu faço muitas vezes no dia a dia é colocar o áudio da Bíblia para mim estar ouvindo e colocando uma palestra também para eu estar ouvindo. Então aquilo já vai me edificando. E também eu gosto de colocar louvor. O louvor me ajuda a estar sempre conectando minha mente com Deus, tá? Para mim me ajudar a manter conectada. Então, quando eu venho para a mesa e faço os meus devocionais, que muitas vezes eu já postei algumas fotos, vocês me perguntam como é que eu faço isso, você é organizada? Não, eu não sou organizada, eu estou aprendendo a ser organizada, a ser mais metódica. Por quê? Porque eu passei a observar muito alguns blogs americanos, principalmente quando eu estava buscando como implementar uma rotina para que dentro de casa que eu pudesse fluir, para que eu pudesse fazer todas as minhas atividades e não esquecer de nada. Porque como tem muita coisa, eu tenho muita coisa na minha cabeça e o Dr. Augusto Guri fala que o nosso próprio cérebro ele tem um gatilho, que quando a gente tem muita coisa, muita preocupação na cabeça, a gente começa a ter esquecimento, a gente tem os insights, tem perca de memória recente. E às vezes o meu esposo brinca comigo que eu sou a Dory do filme daquele Procurando Nemo, que a Dory tem aquela perca de memória recente. Mas às vezes eu tenho essas percas de memória rápida justamente porque eu vou acumulando muita coisa na minha cabeça e o cérebro, uma hora, ele tem mais juízo do que eu. Então, para ele não pifar, igual como dá tilt no computador, no notebook, ele dá esses esquecimentos repentinos. É justamente que é para me dar um start, para me parar. Então, o que eu passei? Começar a tirar tudo da minha cabeça, começar e anotar na agenda, anotar compromisso, anotar
se tem consulta médica, o que eu tenho que fazer naquele dia, de que tarefa diária eu vou fazer, se eu vou lavar a louça, se eu vou lavar a roupa, se eu vou passar a roupa. Eu tô com uma pilha de roupa para passar aí, que eu tô criando coragem para passar, que eu tenho que organizar, que essa semana vai ter né? Então, por isso eu comecei a usar mais esses métodos justamente para me estar me organizando melhor e não ter nenhum esquecimento de nada. Eu achei que eu achei num site americano um esboço de como faz devocional, que é esse aqui, o que vocês estão vendo justamente quando eu posto nas fotos. Esse aqui ele tá em branco, ele tá em inglês. Eu vou ainda desenhar, diagramar ele para o português, mas quando a gente preenche ele fica assim, né? Aqui, por exemplo, aqui é o versículo bíblico que eu estou trabalhando naquele dia. Se aqui tem outro versículo que se relaciona com esse versículo que eu estou trabalhando nesse dia que eu estou lendo, que eu vou meditar. O que Deus está falando comigo através dessa passagem, o que Ele está querendo me dizer, me ensinar através desses versículos. Como é que vai ser essa aplicação diária na minha vida e a minha oração para aquele dia, para que Ele esteja me ajudando. Então, essa eu achei de uma forma assim, bem legal. Eu vi um outro e fiz um esboço e estou testando ele. Esse aqui, assim, o trecho da Bíblia, né, o trecho, o outro versículo que se relaciona a ele, o que Deus está me dizendo, como é que ele se aplica. Aí aqui embaixo tem motivos de oração, motivo pelo qual eu sou grata, os pedidos de oração pequenos daquele dia e a minha oração para aquele final de devocional. Então, mesmo que você não tenha uma tabelinha aí, você pode anotar esses tópicos na sequência no caderno. Como é que é? O versículo da Bíblia, primeiro tópico. O segundo tópico é um trecho que se relacione com ele. O que Deus está falando com você? É o terceiro tópico. Como se aplica na minha vida? Como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou praticar esse versículo na minha vida? Como é que eu vou vivenciar? Quais são os motivos de gratidão que eu tenho para o dia de hoje? E quais os pedidos de oração que eu vou orar nesse dia? Quais os pedidos relacionados a esse dia que eu vou orar? Seleciono os versículos, os pedidos e vou orar. E a minha oração. Eu posso escrever a minha oração. Sempre antes de devocional, coloque um louvor de adoração, para que aquilo vá lhe ajudando a entrar na presença do Senhor. Um louvor que fale dele, do amor dele, de quem ele é. Um louvor realmente que seja voltado para a adoração. Isso vai te ajudar a entrar na presença do Senhor, a trazer a presença dele para perto, para estar te ajudando nesse momento de devocional. Muitas das vezes eu não oro. Eu não escuto louvor. Eu faço uma pequena oração antes de fazer devocional. Às vezes eu estou aqui, às vezes eu já acordei tarde, eu sento aqui na minha cadeira, fecho os olhos e peço, Senhor, seja comigo nessa manhã. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado por uma nova oportunidade. Eu te peço que o teu Espírito seja comigo e fale comigo esta manhã. Que o teu Espírito esteja ministrando ao meu coração nessa manhã. Então, quando eu às vezes programo bacana, quando eu acordo cedo, eu coloco louvor, eu medito. Uma música instrumental ajuda, que a música instrumental ajuda a você memorizar melhor. Augusto Cury fala que é sempre bom ter uma música instrumental que te ajuda a estudar, que te ajuda, o cérebro capta melhor a mensagem para estudar. Então, com o caderno eu faço isso. Aí eu tenho as bíblias de estudo que eu estou estudando naquele dia, por exemplo. Esses dias eu estou usando a Bíblia da Mamãe. E a própria Bíblia da Mamãe, ela já traz consigo alguns devocionais na lateral. Então, muitas das vezes eu aproveito essas reflexões aqui do lado para tá fazendo. Aí eu tenho o livro A Oração do Casamento. Eu desengavetei esses dias de Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, e o plano de batalha de oração, que eu estou pegando algumas estratégias, alguns versículos bíblicos para eu estar orando. Então, às vezes eu trago esses livros, eles ficam aqui próximos de mim, porque eu fico vendo as referências e eu anoto no meu caderno de oração. Aí tem o caderno de oração, esse aqui é o caderno comum, pautado, que aqui eu posso escrever.
Aqui eu já colei um pouco a roda de oração, algumas planilhas de pedido de oração, como é que eu vou estar orando por mim. Aí logo mais, como é que eu vou estar orando pelo meu esposo. Eu ainda estou terminando de escrever como é que eu vou orar pelos meus filhos. Então tudo isso eu vou anotando devagar aqui no caderno de oração, de quem que eu tô orando, qual é o nome das pessoas que eu tô orando. E eu sempre deixo perto, porque a gente não vai orar por tudo e por todos numa hora só. Mas aquilo que naquele momento o Espírito Santo te direcionar, você vai orar. Às vezes ele me direciona, você vai orar pelos seus filhos, aí eu oro pelos meus filhos naquele momento. Em um outro momento ele me direciona a orar pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou por uma amiga que está passando por uma situação. Aí eu vou, acabo orando. Sempre deixo perto também canetinhas para ajudar a escrever, para marcar, para deixar assim mais coloridinho. Deixo sempre perto uma régua, uma cola, porque eu estou começando de tanto ver meninas que gostam muito de papelaria, aí eu sempre trago uma folhinha assim colorida, eu recorto e colo no caderno. Aí eu pego os adesivos, aí eu recorto, colo no caderno, papéis coloridos, que aí eu faço uma faixazinha, eu recorto e colo. Esses dias eu estava fazendo os recortes de umas florzinhas, de uma menininha, e eu colo aqui de coraçãozinho, aí eu começo a enfeitar, eu começo a trabalhar com isso, para deixar uma forma lúdica para mim, para quem gosta, que tem mulher que não gosta, tem gente que não gosta mais sério, já gosta de anotar. Mas eu tenho encontrado assim uma satisfação em fazer desse jeito. Tem me deixado melhor, me deixa até mais motivada, me motiva mais. É um jeito meu de estar fazendo. Até porque vai ficar guardado esse caderno, vai ser uma relíquia, né? Então eu faço assim os meus devocionais. Em relação quando eu faço um estudo bíblico, quando eu quero realmente saber de um assunto, eu vou atrás de estudar somente aquele assunto que eu estou querendo saber, ter o conhecimento. Um exemplo. Em relação a estudos, alguém me perguntou como é que você faz? Você tem um tema, você estuda um assunto, você estuda aleatoriamente ou escolhe aleatoriamente? Eu faço desse jeito. Um exemplo, eu não sei muita coisa sobre filhos. Então, eu vou passar a ler livros, eu vou assistir vídeos, eu vou procurar referências na Bíblia que falem sobre filhos. Se eu não sei um determinado assunto, então eu vou ter que estudar e pesquisar sobre determinado assunto. Eu não sabia muita coisa sobre casamento. Eu estava em meio à crise, um casamento. Então, eu passei a estudar livros que me falassem, que me ensinassem o que era casamento, qual era a base do casamento, quais eram os princípios do casamento, como é que se comporta dentro do casamento, como é que se lidar com as crises dentro do casamento. Então, tudo isso eu fui lendo, eu fui estudando, eu fui pesquisando, fui orando, fui vendo os versículos na Bíblia, para que eu se fortalecesse a minha base sobre o que eu sei de casamento. Livros como os da Stormy Omartian, tem o livro do Silas Malafaia, Josué Gonçalves, vídeos do Cláudio Duarte, tem o vídeo da Ângela Serino sobre sexualidade. A partir quando começou o Congresso de Mulheres Diante do Trono, eu venho acompanhando todos os congressos, que é muito voltado para essa nossa vida de mulher, para mulher cristã, para mulher casada, para mulher solteira. Então eu acompanho todos os congressos online e eu anoto, eu faço anotações e a gente tem que colocar em prática, porque se a gente só ouve, tem um ditado que a minha mãe sempre me dizia, que entra pelo ouvido e sai pelo outro, faz ouvido de mercador. E aquilo não fica fixado aqui na mente. Então aquilo só vai ficar fixado quando eu começo a praticar, quando eu começo a exercitar o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo. Então tudo vem com a prática. Então, por exemplo, eu estou estudando sobre a língua. Eu fui atrás do livro de Joyce Meyer que fala Eu e Minha Boca Grande. Por quê? Ela escreve muitas coisas aqui nesse livro sobre a língua. E foi daqui que eu tirei muita parte da minha lista de confissão,
que ela tem um capítulo que fala sobre a lista de confissão. E eu vou falar apenas aqui um trecho que ela diz assim, que é chamando a existência aquilo que não existe como se fosse. Aquela aqui: para mim, um dos maiores privilégios em ser filho de Deus é o de penetrar no reino de Deus e chamar a existência as coisas que não são como se fosse. No entanto, essa prática pode atuar contra nós se estivermos chamando por coisas que não são da vontade de Deus, mas do inimigo. Na verdade, o mundo parece estar viciado em chamar a destruição. Um exemplo: a pessoa espirra e diz: provavelmente peguei um resfriado, vou ficar gripado, e por aí vai. Houve algum rumor da empresa para o qual trabalha que vai demitir alguns empregados. Logo diz: provavelmente eu vou perder o emprego. Então ela está chamando a existência uma coisa que não é, mas ela já está falando como se fosse. Então, quando acontece, aí fica deprimida, fica depressiva. Então, baseado no que ela começou a ler, a ensinar, e eu comecei a meditar sobre essas coisas, ela diz que sempre é bom a gente ter uma lista de confissão para a gente estar confessando coisas boas a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso casamento, do nosso marido, dos nossos filhos e dos nossos familiares. Um exemplo da lista de confissão. Vou falar aqui somente 2 frases, mas ela tem mais aqui de 50 frases. Eu também completei, que acabou dando quase 60 frases. E eu sempre tenho procurado criar mais. Um exemplo: eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Eu morri e ressuscitei com Cristo, e agora estou assentada nos lugares celestiais. Efésios 2, 5, 6. Estou morta para o pecado e viva para Deus, em Cristo Jesus. Romanos 6, 12. Eu fui liberta, eu sou livre para amar, para adorar, para confiar, sem medo de ser rejeitada ou ferida. João 8,36 e Romanos 8,1. Então, baseado nessas verdades bíblicas, baseado nos versículos bíblicos, a gente pode estar criando frases para nós mesmas e para os nossos familiares, para nós na primeira pessoa e para os nossos familiares na segunda pessoa. Por exemplo, eu digo umas frases que eu falava para o meu filho. O meu filho Lucas ama orar, ama louvar e ama adorar a Deus. Eu amo orar, amo louvar e amo adorar a Deus. Então, estou chamando isso à existência. Por mais que isso no momento que você está declarando não seja verdade, mas você está atraindo isso para você. Você está declarando como se isso fosse verdade. Então, essa verdade vai penetrar dentro da sua vida. Uma frase que eu também repetia muito, eu sempre falava muito: meu marido me ama, ele me ama como Cristo ama a igreja. Eu respeito meu marido, eu tenho submissão ao meu marido. Então, tudo isso eu fui chamando a existência. Então, essa é a realidade que eu vivo hoje. Então, essa é a função da lista de confissão. Amém? Então, é dessa forma que eu faço os meus estudos, os meus devocionais. Quando eu tinha bebê, quando os meninos eram mais novos, eu não tinha esse tempo. Eu não conseguia ter um tempo para mim. Às vezes, o meu tempo era quando eu ia tomar banho, no momento que eu ia dormir. Mas o que se pode fazer nesse período em que os nossos filhos, quando são pequenos, realmente nos sugam energia? Realmente eles requerem tanta atenção que acabamos esquecendo de nós mesmos. É ter o aplicativo no celular, eu recomendo. E quando você estiver amamentando, quando você estiver preparando alguma coisa, quando você estiver deitada, você coloca para ouvir a Bíblia. Você coloca para estar ouvindo o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro de Efésios, que contém muitas verdades, Tiago, que fala muito a respeito da língua, e ouvir salmos, a sabedoria do livro de Provérbios. Então a gente pode estar escutando, a gente tem essa facilidade hoje, que é o aplicativo do celular, da Bíblia no celular, que é o aplicativo YouVersion. Eu recomendo que vocês tenham esse aplicativo no celular e que estejam baixando a nova versão internacional e estejam ouvindo. Porque no momento que a gente não pode ler, a gente pode ouvir. E eu aprendi dessa forma de tanto ouvir a desenhar uma imagem fotográfica na minha mente. Quando eu estou ouvindo, eu visualizo na minha mente que eu estou lendo a palavra, que eu estou com a Bíblia na mão e estou lendo. Então, quando ele está falando, um exemplo aqui do livro: 2 vezes ao dia, durante 6 meses, aproximadamente, confessei essas verdades em voz alta.
Fiz isso em casa, sozinha, não estava falando com nenhuma pessoa, eu estava declarando a palavra de Deus. Então, quando eu ouço alguma frase desse tipo, quando eu ouço algum jeito desse tipo, na palavra de Deus, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, eu visualizo que eu estou lendo aquela frase que eu estou ouvindo. Então, com isso, eu consigo gerar uma imagem fotográfica e isso, eu comecei a perceber que isso fica gravado na minha mente. Essa palavra, ela começa a ficar inculcada na minha mente. E com isso, começa a quebrar linhas de pensamentos que são contrárias à palavra de Deus, que são chamadas fortalezas da mente. Por isso que 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus desse século tem cegado os olhos dos incrédulos. Então, tem se construído uma fortaleza na nossa mente. A briga toda é para desconstruir os valores de Deus, as verdades de Deus na nossa mente. Então, como é que a gente vai construir um novo pensamento? Como é que a gente vai mudar o nosso pensamento? É ouvindo a palavra, é ouvindo dia e noite, pensando nela dia e noite. Eu penso toda hora, todo dia? Nem tanto, mas eu escuto, mas eu procuro trazer a minha memória, tá ouvindo louvor, tá ouvindo palestra, tá lendo, para quê? Para que essa palavra seja inculcada na minha mente, no meu coração. Amém? Então é assim que eu faço os meus devocionais, dessa forma. Eu sempre trago comigo alguns livros. Se você, por exemplo, está passando por alguma dificuldade no seu casamento, comece a estudar livros sobre casamento. Eu recomendo os livros da Stormy O'Martin, que é O Poder da Esposa que Ora e O Poder da Oração no Casamento. Eu recomendo um livro que me trouxe muita cura, que é Imensurável Amor de Deus, cura para minhas feridas na minha alma. Trouxe grandes revelações do amor de Deus, do imensurável amor que Deus tem por mim e por nós. De T.D. Jakes, que é a dama, seu amado e seu senhor, que fala da sua relação como dama, da sua relação com o seu amado e da sua relação com o seu senhor. Então isso foi um descortinar na minha vida e que a partir da leitura, do aprendizado que eu adquiri nessas leituras, nesses livros, muita coisa no meu casamento começou a melhorar. Eu penso da seguinte forma: a gente tem que arregaçar as mangas. Nada vem de graça, tudo tem que ser pelo esforço. Vem de graça, vem mastigado, um pouco mastigado pra gente, por quê? E você que acompanha no blog. Eu tô compartilhando para vocês um caminho que eu tive que andar, que eu tive que trilhar sozinha, mas muitas coisas eu tive que aprender por si só. Eu tive que ir em busca do conhecimento, eu tive que dedicar horas do meu tempo, horas, dias, lendo livro, buscando de madrugada, pesquisando. Então, quando a gente compartilha algo, praticamente a gente está entregando mastigado para você, mas parece que muitas vezes não é suficiente. A pessoa quer, e muitas vezes querem que a gente dê na boca, igual de uma criança, mas não é assim. A gente também tem que fazer esse esforço, porque quando a gente se esforça, a gente só dá valor àquilo que dá trabalho. A gente só dá valor àquilo na nossa vida quando a gente se esforça. Porque quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a se esforçar para adquirir alguma coisa, a gente dá mais valor. Porque aquilo a gente sabe o esforço que a gente teve que dar para ter aquela coisa que a gente tem. Então, a mesma coisa na nossa vida de devocional. A gente tem que se esforçar. A gente às vezes quer a unção da pessoa que a gente está vendo do lado. Ai, você é uma pessoa muito sábia. Ai, você é muito organizada. Você isso, você aquilo. É legal, mas para eu estar nesse nível hoje, eu tive que me dedicar também. Então, eu penso, você pode ter uma vida dedicada ao seu devocional, você pode crescer muito na sua vida de devocional, mas também tem que ter um esforço seu, tem que ter uma dedicação sua. Muitas vezes a gente tem que se forçar a estar nesse momento de devocional. Porque muitas coisas acontecem no dia. Aqui para mim acontecem muitas coisas no meu dia a dia. Mas às vezes eu me forço a parar um tempo para estar lendo e meditando na palavra do Senhor. Amém? Então essa é a minha forma que eu quero compartilhar com vocês. Como é que eu faço meus devocionais, como é que eu faço